Povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Que a paz do Senhor seja com você nesse dia e com a sua família. E hoje, meus queridos, nós estaremos examinando a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 8. O Senhor Jesus, ele diz assim na sua palavra: Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando o homem e a mulher ouvem a palavra de Deus e coloca em prática, se só ouvir e não praticar, de nada adianta. Porque o que vale é o homem colocar a palavra de Deus em prática. A palavra de Deus, ela faz efeito na minha e na sua vida quando nós fazemos ela na nossa vida, quando nós praticamos ela. Se nós só conhecer e não colocar em prática, ela não vai fazer efeito. Mas se colocarmos em prática, aí sim, você vai ver o efeito que essa palavra tem. A transformação que ela pode fazer na tua vida. Aí a Bíblia diz que será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A gente sabe, meus queridos, que quando alguém constrói uma casa com um alicerce na rocha, com um bom alicerce, né, pode vir o vento que vier, não derruba essa casa. Mas a palavra do Senhor diz, aí diz assim no versículo 25: E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada na rocha. Essa chuva, essa tempestade, esse transbordar de rio, meus queridos, representa as lutas, as batalhas espirituais, porque elas existem na vida do servo e da serva de Deus, né? O inimigo, todos os dias, ele se levanta com alguma coisa, né? Mas se você é edificado na palavra de Deus, você não irá cair. O vento não irá te levar. As águas não irá te afogar. Nada, nenhuma enchente vai te submergir, porque você foi edificado na palavra de Deus e o Senhor te guarda e te protege. Mas também a palavra do Senhor diz: E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, né? Você vê, meu querido, se você fizer uma casa alta, não colocar ferro, não colocar um bom alicerce nela, ela vai rachar. E se der um vento forte, se transbordar um rio e ela for perto, ela vai desabar, porque ela não tem nenhuma segurança. Assim é o homem e a mulher, que muitas vezes ouve a palavra, muitas vezes até aceita Jesus de boca, mas que não vive a palavra, que a palavra não está dentro do seu ser, não está fazendo efeito. Então, quando as lutas, as tempestades vêm, essa pessoa não vai conseguir se firmar na presença de Deus. Ela vai voltar, o vento vai levar ela, porque ela não tem estrutura. Aí diz mais: E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, né? E muitos têm caído, muitos têm desabado, porque não se firmaram na palavra de Deus. Mas nesse dia, meu querido e minha querida, você tem a oportunidade dada pelo Senhor de você se firmar na palavra de Deus. Aí você pode dizer: mas como que eu me firmo? É ouvindo e colocando em prática aquilo que você está aprendendo da palavra de Deus, né? Colocando em prática, porque ela é a nossa bússola, é a nossa proteção, é o nosso escudo. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos colocar essa palavra em prática, porque lutas virão, e quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, o inimigo está investindo mais alto, que é para conseguir derrubar o maior número de servos de Deus, né? E muitos, a gente sabe que muitos têm caído, porque não se firmaram na palavra, se firmaram em doutrinas de riqueza, em doutrinas de muitas coisas, né? Doutrinas de homem, doutrinas de demônio, mas não se firmaram na doutrina do Senhor. Mas que você se firme nessa palavra, se agarre com ela e coloque ela em prática, porque quando ela estiver na sua vida, não tem luta que vá te derrubar.
Nada poderá separar você de Deus. Então, que Deus abençoe a tua vida. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação quando você se inscrever, para que você receba as notificações quando eu publicar um vídeo. Então, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.